Jornalista da Globo News justifica apoio de Lula às saidinhas. César Tralles, o telejornal, edição das 18, para explicar o motivo. Eu vou ler de novo agora com uma voz mais romântica, para que você que não está sentindo aí no seu coraçãozinho, você tem um coração de pedra. Se você já está morto por dentro se você não se emocionou com César Tralles explicando isso. Você já morreu por dentro, tá bom? Então eu vou ler de novo para você. César Tralles usou o telejornal edição das 18 horas para explicar o motivo de Lula não querer acabar com a saída até me engasguei, com a saída temporária dos presos. Meu Deus, realmente é comovente. Pessoal, então eu vou juntar, hoje, nesse caso específico, a pauta, essa subpauta, ela tem a ver com a enquete, então eu vou permitir já que vocês comentem a enquete por agora, se quiser, já juntamos com essa subpauta. O doutor Sepúlveda vai gostar, porque ele gosta de dar umas porradas no pessoal nos esquerdistas lá que não sabe nada com nada e resolve opinar nessas enquetes aí. E para você que está nos assistindo, a enquete já está lançada no ar, você já pode votar, tá certo? Lula vetou saidinhas para ajudar seus companheiros presidiários. Qual que é a sua opinião? Sim, porque ele governa para eles. Óbvio, né? Essa é a primeira... Não óbvio que é a minha opinião, mas, essa é a intenção dessa opção. Óbvio, ele governa para eles. Segundo, como ex-preso, sensibilizou-se. Terceiro, não, foi um ato de humanidade. Então, eu lanço a enquete para vocês que estão nos assistindo, já lanço também para o professor Eduardo Vieira pegar tudo isso que eu falei, enquete, matéria do Jonathan, César Tralles comovendo o Brasil, e faça um bom suco disso, professor Eduardo Vieira. Maravilha, Paulo. Bom, primeiro, deixa eu te falar o seguinte, cara, a sua confusão é muito razoável em relação a Indianápolis e Minneapolis, né? Porque Indianápolis é o lugar onde rolam as corridas. Minneapolis é o lugar onde rolam as corridinhas. Que coisa horrível. Porque desculpa. Desculpa por isso. Ninguém merece isso. Quem não almoçou, peço minhas desculpas sinceras. Ai, nós não saímos da quinta... A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Né? Depois dessa barbaridade, vamos às notícias. Bom, o resultado dessa enquete, né, e a doçura do César Tralles, ele tem, essas coisas têm algumas conexões. Né? Primeiro, é a vontade que o regressismo tem de gerar caos na sociedade. Né? Então, como é que o cara faz isso? Ele faz isso desfazendo todos os pilares que mantêm a sociedade grudada. E um desses pilares, né, um dos pilares fundamentais da sociedade é a confiança. E onde é que você perde a confiança? Dentro do tecido social, né, no seu entorno e tudo mais. Quando você começa a ter medo de fazer qualquer coisa. Quer dizer, quando você começa a ter medo de sair de casa, quando você começa a ter medo de levar sua filha para a escola, quando você começa a ter medo de deixar seus filhos irem jogar futebol. Porque quando o sentido de insegurança fica muito grande, você começa a desconfiar de todo mundo. Então, esse é um aspecto crucial desse aparente amor que os esquerdistas têm pela bandidagem. Né? Então, eles romantizam. Você vê aquela moça da enquete. Ela dizia, nós temos que todo contato que o preso tem com a sua família é uma chance dele se regenerar. Olha, o preso não vai ser preso para se regenerar. O objetivo da prisão não é regenerar o preso, de jeito nenhum. O objetivo da prisão é, primeiro, proteger a sociedade de um cidadão que é perigoso. Esse é o primeiro objetivo. O encarceramento visa afastar este cara da sociedade. Né? É um isolamento. Ele não pode, a não ser que ele seja um fantasma, ele não pode passar pelas grades e agredir uma pessoa de novo. Agora, esse romantismo, ele depende de uma dose grande de obtusidade ou de malícia. Porque, se você parar e ativar o segundo neurônio, você vai observar que merece muito mais compaixão, muito mais carinho, né? E muito mais de boa vontade a vítima inocente. Então, esse cara que ela está dizendo, ele vai para casa encontrar com a família para ele se regenerar, esse cara muitas vezes matou uma pessoa, esse cara muitas vezes estuprou uma criança,
A quantidade de barbaridades que esses caras fazem, ainda mais num país brutalizado como é o Brasil hoje, né? Depois da gente passar por anos variando de 40 a 60 mil a média de assassinatos no país, ou seja, uma situação muito pior do que uma nação em guerra, né? Nós temos mais mortes por 100 mil habitantes no Brasil do que a Síria quando estava na guerra. Então, é claro que isso está errado, isso é um romantismo bizarro, né? Isso começa lá atrás, né? Eu vou lembrar vocês uma história que eu já contei aqui, que eu não vou repetir toda porque é grande, mas existia, na década de 60, um criminoso muito perverso, nível Marquês de Sade, chamado Jean Genet. E esse cara fez barbaridade, foi encarcerado, e ele, na prisão, ele escreveu contos, né, histórias sobre o que ele gostaria de fazer com as vítimas dele, o que ele achava que deveria ser feito, e, enfim, umas coisas assim impublicáveis, cara. É um negócio realmente horroroso. Quando isso caiu no colo dos monstros, né, que são até hoje aplaudidos pela nossa pseudo-intelectualidade acadêmica aqui, como Michel Foucault, Derrida e Marcuse, esses caras olharam para isso e disseram: minha nossa, essa é a verdadeira voz do gueto, essa é a verdadeira voz da honestidade humana. Porque esses caras, né, para justificarem suas próprias perversões, Foucault era um pervertido no nível que eu não posso falar aqui, né, porque senão ia agredir a sensibilidade até de um pedreiro, né? Então a gente, esses caras, né, eles valorizam isso, então eles chamam isso de honestidade, eles dizem que essa é a real natureza humana. Então a real natureza humana é você justamente agir de acordo com seus instintos. Quem age de acordo com seus instintos é um animal. Uma das características fundamentais que nos separa dos animais é justamente a nossa capacidade de não agir de acordo com nossos instintos, né? Chama racionalismo. Então a gente consegue sobrepor a nossa camada mais grosseira, instintiva, uma camada de moral, uma camada de virtudes, uma camada de valores, todos esses dependentes da nossa vontade. Então, o que esses caras querem, sob um certo aspecto também, é nos animalizar. Junta tudo isso num pacote macabro e destrutivo que definitivamente não tem uma única gota de solidariedade, de fraternidade. Zero. É só mentira. Trata-se de uma coisa realmente demoníaca, ou, citando uma outra palavra que eu usei recentemente, incitação de outra pessoa, mefistofélica. Essa moça que está aí com a cara de boazinha, ela está fazendo, inadvertidamente, o trabalho do demônio, do mal efetivo. Obrigado, professor Eduardo. Passo o comentário para o doutor Sepúlveda. Eu sempre me divirto, né? E agora a apresentação é mais divertida, porque o sujeito faz um comentário, tem um videozinho no meio que bate palmas, o outro burro, não sei o que. Bom, então a coisa fica muito mais divertida, né? Mas o outro que disse assim, é preciso falar mais da liberdade de quem está preso. A liberdade de quem está preso. É um negócio assim, é um conceito assim impressionante, mas enfim. Eu queria aqui chamar a atenção do seguinte, pegando o fio do professor Eduardo Vieira, eu queria comentar o seguinte. Primeiro, o sentimentalismo dessas reações. Não estou dizendo de todos, mas desses que vêm, nossa, mas coitado, ele está lá dentro, etc. Bom, esse sentimentalismo não tem um fundamento racional, nem um fundamento factual, que é o que eu vou tentar aqui comentar. E, curiosamente, esse sentimentalismo não se volta, por exemplo, para a família da pessoa que foi assassinada por um desses criminosos. Não se volta para a mulher que pode ter sido estuprada. Não se volta para os policiais que morreram, deixando muitas vezes crianças bem pequenininhas órfãs. Não se voltam para aqueles que ficaram inválidos. Eu conheci de perto o trabalho dos Heróis do Rio,
e vi ali, era até muito amigo do sargento Fávaro, que morreu recentemente, um homem que ficou reduzido a ficar numa cadeira de rodas. Isso não interessa. O sentimentalismo não se volta para essas pessoas. E, curiosamente, o jornalista da Globo, eu teria vergonha, sinceramente, eu teria vergonha de ter feito aquele papel. Ele vem com aquela demagogia de que o Lula pensa muito nas famílias, mas muito nas famílias, mas não pensa na família das vítimas. Então, é uma demagogia barata, com voz melosa e uma demagogia barata. Agora, eu também queria chamar a atenção do seguinte: vamos para a realidade da saidinha. A família tem saudades, vai visitar na prisão. A família está com saudades, vai visitar na prisão. Para isso que existem visitas. Vai lá e visita. Segundo, a realidade das saidinhas qual é que é? É que muitos desses criminosos saem lá de dentro com ordens de organizações criminosas para executarem crimes fora. Eles vêm para fora, então não vamos romantizar. Eles vêm com ordens para fazer execuções fora. Milhares e milhares dessas pessoas, desses criminosos, não voltam mais. E ninguém mais pensa, deixa. Foi para a saidinha, ficou um saidão, deixa. Então, é o seguinte, nós estamos diante de uma demagogia sentimental que distorce completamente o problema, porque as vítimas, os policiais, todas essas pessoas não são seres humanos para essa gente, e temos um terceiro ponto que agora já não tem a ver propriamente com os criminosos que saem na saidinha, mas é o processo de estado de exceção em que nós estamos. O Congresso vota uma coisa, o Lula faz esse veto, o Congresso se articula para derrubar o veto e já tem gente dizendo que o Supremo vai derrubar. Quem é que manda no Brasil, afinal de contas? Até quando vai continuar esse estado de exceção? E já se proclama assim que vai derrubar. É por isso que eu não entendo, deixa eu fazer aqui um parênteses, mas é um desabafo, por isso que eu não entendo um Tarcísio ir perguntar para o Alexandre de Moraes quem é que deve ser o representante do Ministério Público em São Paulo. Não entendo. Porque o Tarcísio, no fundo, só fez reforçar o estado de exceção que o Brasil está vivendo. Qual é a autoridade que tem o ministro Supremo para fazer essa indicação? Ou seja, nós temos um poder paralelo no Estado sendo consagrado por uma pessoa que se apresenta como um governador, aspas, conservador. Né? Então, isso aqui é um parênteses. Eu acho o seguinte, nós estamos diante de uma manipulação desgraçada, mas sabe o que é que eu acho mais interessante disso? É que depois lá do César Tralli, ou seja lá como é que ele se chama, da Globo, fazer aquela choradeira toda, se você for fazer uma enquete na população, a população não se convenceu daquela choradeira, não. Espero que não, né? Alguns ele deve alcançar, né? Com a performance dramática merecedora do Oscar. Vou passar o próximo comentário para o Paulo, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre as outras pautas. Paulo Figueiró. Eu achei muito interessante o César Tralli trazer, né, à tona de que o Lula se identificou com os criminosos que estão detentos, né? Ou seja, ele deixou bem claro, o Lula se identifica com os criminosos. Afinal de contas, ele é um criminoso. E isso ficou bem evidente. E não é à toa também que os criminosos se identificam com o Lula. Né? A gente vê isso pelas afirmações, por exemplo, de um contador do PCC que foi preso. Ele disse que eles tinham um diálogo cabuloso com o governo do PT. Ou o contador que tem, né, uma sala no mesmo prédio que o filho do Lula, que o Lulinha,
que também atendia o PCC. As comemorações nos presídios demonstram que os criminosos também se identificam com o Lula. Afinal de contas, foi uma festa quando o Lula venceu as eleições. Há pouco tempo atrás, agora, 1 ou 2 dias, está circulando um vídeo de um membro do PCC dizendo que tinha um comando superior afirmando que todos os membros do PCC deveriam votar no Lula. Eles também se identificam com o Lula, né? Afinal de contas, também, o governo petista, o governo do Lula, recebe a dama do tráfico, condenada em 2 instâncias, associada aí com o Comando Vermelho, no Ministério da Justiça. Então, tem muita identificação por ambos os lados, né? E a Globo também. A Globo, geralmente, nas suas colocações, parece mais uma assessoria de imprensa dos marginais, onde chamam de estudante ladrões, onde chamam de suspeitos estupradores, nunca chamam pelo que eles são, mesmo quando eles tenham sido presos em flagrante, né? Isso deixa bem evidente a postura tanto da Globo, como do Lula, como dos criminosos. Agora, o que eles não conseguem é colocar na cabeça da população essa mesma identificação. É impossível fazer com que a população se solidarize com um criminoso que está na cadeia para se afastar do convívio da sociedade. Bem como foi dito aqui, o criminoso ele foi preso, não está sendo preso para reeducação, ele está sendo preso para afastar ele do convívio da sociedade, para não causar mais mal, ele está sendo punido, é por isso que ele está ali. E é impossível você conseguir fazer com que a maioria da sociedade se solidarize com aqueles que nas saidinhas acabam, como alguns exemplos que eu encontrei aqui, estuprando menores. A menor estuprada agora, em março, por um criminoso que estava na saidinha. E isso aconteceu em 2023, em 2022, 2021, 2020. Mulheres estupradas por criminosos em saidinha. Ou o policial que foi baleado na cabeça há pouco tempo atrás, o policial Roger Dias da Cunha, por um criminoso que estava onde? Saidinha. Ou o jovem assassinado em Camboriú, em 2023, por um criminoso que estava onde? Saidinha. Ou o pai que assassinou a sua filha em 2020, estava onde também? Uma saidinha. E esses são poucos dos exemplos que a gente pode ter de como a sociedade é aterrorizada por algo que já deveria ter sido extinto há muito tempo. Já são 40 anos que o nosso país autoriza as saidinhas temporárias. E que nessas saidinhas temporárias os criminosos saem com comandos para assassinar, ou cometem os seus crimes, ou simplesmente se utilizam das saidinhas para não regressar mais para a cadeia. E isso é fato. 15 mil detentos não voltaram para as cadeias nas saidinhas nesse mês.